Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que forem assistir esse vídeo. Quero agora agradecer demais de antemão a todos que forem chegar aqui. Não se esqueçam de deixar o like. Eu peço licença para entrar na casa de todos vocês. E o meu muito obrigado por vocês resenharem com a gente. Hoje a gente vai precisar demais da sua participação, que é um assunto delicado, mais um dos. Todos os nossos assuntos, quando a gente grava esses vídeos, eu e a Vi, é muito delicado. A gente até estava abordando aqui nos bastidores como faríamos esse vídeo, porque é mais um tapa aí na direção onde a gente vê que não tem planejamento. Acredito que a Vi já vai dar o seu boa tarde e já vai explanar tudo o que ela pensa, inclusive o que ela já imaginava falar nesse vídeo que vai para o ar, para o canal dela também. Então, acho bem interessante a gente sentar, pega sua pipoca e vamos resenhar juntos. Se vocês não concordarem, comentem. Se vocês concordarem também, deixa o seu like, comenta e vamos resenhar, porque nós somos palmeirenses e estamos querendo apenas o melhor para o Palmeiras, viu? Meu boa tarde. E o que a gente estava conversando aqui, eu gostaria muito que você falasse para a gente iniciar esse vídeo aqui. Boa tarde, Zé. Boa tarde todo o pessoal do chat do MVVC. Boa tarde também a todos os seguidores ali do meu canal, do Corneta Veste Verde. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez com a gente nesse vídeo. Já vou pedir para curtirem, compartilharem, deixarem o like e inscreverem-se no canal, tanto aqui no Corneta Veste Verde quanto no Verdão MVVC, para quem ainda não for inscrito. Bom, é sempre a mesma polêmica, né? Às vezes eu me pego às vezes até pensando se eu não sou crítica demais com a nossa diretoria, né? Mas aí eu começo a assistir os vídeos, vou vendo daqui, vendo dali, e vejo que eles mesmos se contradizem em relação a tudo o que eles chamam de planejamento. Hoje o que mais me incomoda no Palmeiras é a falta de planejamento. No começo do ano nós tivemos uma entrevista coletiva, né, do Abel Ferreira, onde ele dizia que ele precisava de algumas peças, uma ou duas contratações, e que fossem peças prontas, que não queria apostas, porque afinal as apostas seriam as nossas apostas da base, nossas promessas, que nós fazemos essas peças, né? E que então essas sim seriam as nossas apostas. E que para a contratação de reforços, ele gostaria que chegassem jogadores para vestirem a camisa do Palmeiras, jogadores prontos, né? Que já fossem chegar agregando ao clube. E isso foi mais no começo do ano. Posteriormente, agora no começo do mês de março, entra a Leila Pereira, no dia 8 de março, naquela entrevista da ESPN, onde ela é questionada sobre o tipo de contratação do Palmeiras. E ali eles expõem que anteriormente as contratações feitas eram sim apostas e mencionaram Flaco, Merentiel, Navarro, etc. Então a Leila diz que eles não poderiam errar, que esse perfil de contratações ela concordou que havia mudado e que o Palmeiras não podia errar e que muito provavelmente então traríamos jogadores prontos quando fôssemos contratar. Foi isso que ficou subentendido diante de tudo isso, de todo esse assunto de contratação. Agora, nas últimas semanas, a gente vem aí com muitos rumores de contratações do Palmeiras, né? Então surgiram aí dois nomes que muitas pessoas já davam como certo no Palmeiras, que é Arthur e Richard Rios. O Arthur, que era do Palmeiras, o Palmeiras vendeu para o Bragantino e agora gostaria de comprá-lo de volta. É um jogador que a gente já sabe como atua, já sabe do potencial dele, porém tem margem de crescimento. E eu acredito sim que nas mãos do Abel ele cresceria muito no rendimento dele, na performance e tudo mais. Traria pelo valor pedido? Não. E vou além. Acho que ele chega para ser banco de reservas. Não acho que é um jogador pronto que vai chegar para acrescentar o Palmeiras, como o Palmeiras precisa, diante aí do próximo mês conturbado com tantos jogos, né? E agora, a partir do segundo semestre, uma quantidade exorbitante de jogos e campeonatos variados. E além do Arthur, Richard Rios, que é um jogador formado na base do Flamengo, que estava jogando pelo Guarani e que agora o Palmeiras também tem interesse. E esse sim
jogador aposta, que nós vimos surgir agora durante o Campeonato Paulista, mas não jogou, não fez assim, jogos que saltassem aos olhos, né, para a gente falar, nossa, esse é um jogador feito. Em relação a isso, ele não fez nada demais ainda. Então, ele é um jogador, sim, que tem um potencial de crescimento, ele atua muito bem, todavia, continua sendo uma aposta, né? E aí eu fico me questionando da falta de rumo da nossa diretoria. Por que que diz que não vai contratar aposta, que não vai contratar aposta, e de repente nós vemos 2 nomes que são apostas, né? Um menos que o outro, mas ainda assim são apostas. São jogadores que têm margem de crescimento, um deles um mais que o outro, mas que não são jogadores que chegam e falam assim, esse é titular, esse eu tenho certeza que jogador nenhum tem certeza, mas eu falo no quesito, quando você pode diminuir os riscos, você não vai buscar um jogador que ainda não é um jogador formado, né? Não é um jogador feito. Se você quer diminuir riscos, você busca um jogador pronto, um jogador que você tenha certeza da maneira como ele vai atuar, dos números dele e tudo mais. E aí eu fico me questionando em relação a isso, porque eu particularmente tenho muito medo de tudo o que depois ainda fica por trás disso. 2024 o contrato do Abel acaba. Será que esses jogadores, se renderem, vão continuar rendendo sem o Abel? Será que eles chegam prontos e vão conseguir disputar da maneira como nós precisamos os próximos campeonatos, os próximos jogos? Então, assim, isso é o que mais me pega. Para mim é maçante ficar pensando isso. Como a estrela aqui é você, eu apenas sou um coadjuvante. Negativo. As perguntas são sempre direcionadas a você. Eu concordo plenamente com tudo que você falou. O Richard pode ser um menino bom, pode ser que o Abel tenha enxergado nele algum potencial que a gente não conseguiu enxergar de fazer múltiplas tarefas dentro de campo. Talvez seja isso. Vi ele muito semelhante ao Gabriel Menino. Fiz até um vídeo quase agora. Eu não conheço ele, a profundidade dele para poder analisar realmente. Mas pelo que eu vi depois que foi falado dele, vi alguns jogos, porque também ver lances de YouTube não dá. Para mim, eu tenho que analisar o jogo. Eu vi 3 jogos dele, assisti o jogo do Guarani, ele atuando. Percebi que ele tem a característica muito semelhante à do Gabriel Menino. Joga um pouco mais, avança um pouco mais, muito, às vezes mais pela direita. Então, são características semelhantes. Agora, ele vem para ficar na reserva do Gabriel Menino só, ou ele vem para atuar em outras posições, que é algo que o Abel gosta muito. Outra sobre o Arthur, para você dar sequência. É um jogador que pode ser que seja interessante nas mãos do Abel. Eu fiquei sabendo que o Abel conversou com ele particularmente, mas agora a gente já vê rumores de que pode melar a negociação, inclusive o Gustavo Soler. Eu vou falar sobre isso rapidinho aqui para você já dar sequência, e eu vou te fazer uma outra pergunta, vou até compartilhar aqui, ó. Méritos não foi só o Gustavo Soler que conversou, está falando sobre isso, muitos outros já estão falando. É impressionante como a diretoria do atual campeão brasileiro tem dificuldade em negociações. Não só o Barros, mas também seus superiores. E não traz, não. Sempre com o mesmo enredo. Começa confiante, vira novela e toma um não. Se assusta com os valores e usa o Abel como escudo. É algo que vocês lá do Não Importa o Que Digam, você do seu canal, a gente vem falando muito. O escudo Abel Ferreira. Aí eu entro nesse tema que eu quero muito que você já arrebente. Desseque o que você achar, o que você deve falar. A não contratação pode desanimar a renovação do Abel Ferreira, Vi? Você acha que nós temos um plano, pelo menos a diretoria? O Abel, a gente sabe que tem esses planos muito bem arquitetados na sua cabeça, mas a direção, há quem diga que tem um plano de renovar para que ele possa disputar o Mundial em 2025. Você acha que essa morosidade da direção, essa falta de atitude da direção pode fazer com que o Abel pegue o boné dele e vaza, porque para ele já deu? Ô Zé, vamos lá. Eu vou pontuar algumas coisas aqui para deixar tudo dentro de um contexto. Esse vídeo, a intenção não é criticar o jogador X ou jogador Y. Em nenhum momento é assim. Eu não quero nem entrar na parte de análise de desempenho de jogador, não é isso.
Eu quero que as pessoas entendam que a pauta disso aqui é a falta de qualidade da nossa diretoria, a falta de planejamento que a nossa diretoria vem demonstrando desde o começo. A nossa diretoria está sem rumo, né? Leila Pereira e Barros, eles não sabem para que lado eles têm que ir. Eles não sabem o que deve ser feito, eles não sabem o que de fato eles deveriam ou não fazer. Ao meu ver, eles estão muito perdidos. Como que você vai atrás de um jogador, onde o clube fala que assim, ó, eu aceito negociar ele por um valor X. Aí você diz, ok. Aí depois você volta atrás, oferece um valor menor, né, do que os caras já falaram que, ó, isso aqui é meu limite. E você deixa aquilo lá rolando por mais de um mês, você expõe que você de fato tem interesse no jogador, você gera uma expectativa em grande parte do público, aí depois você diz que esse não é o tipo de contratação que você quer, aí você vai atrás desse tipo de contratação que você disse que não queria. Então, assim, a nossa diretoria está completamente perdida. Esse vídeo é uma crítica, da minha parte é uma crítica à diretoria, mais uma vez. A falta de planejamento que a nossa diretoria vem demonstrando ter. A nossa diretoria, mais do que nunca, parece perdida. Até porque, Viz, rapidinho, os jogadores não têm culpa. Os jogadores que foram contratados, eles não têm culpa nenhuma. Eles são isentos de culpas. Quem tem culpa de ter contratado os jogadores é a direção. Eles estão aqui porque foram contratados. E eles sonham, sim, em jogar num clube grande como o Palmeiras. Sim, eu não tenho dúvida de que eles querem chegar e fazer o melhor aqui. Porque eu também não tenho dúvidas de que, de repente, o sonho do Arthur seja estar na seleção brasileira. Que o sonho do Richard seja estar na seleção colombiana, sabe? Por que não? Também pode ser o sonho deles. E querendo ou não, hoje o Palmeiras é um degrau, sim, para que isso aconteça. Então, assim, aí, diante de toda essa falta de planejamento, entra aí a questão do Abel. Desde que o Abel chegou, que prometem contratações para ele. É desde que ele chegou, não é desde a gestão da Leila. É desde quando ele veio lá, ainda quando o Gagliotti era o presidente. Eles prometem contratações, melhores contratações para o Abel, e essas contratações nunca chegam. E quando chegam, são contratações, assim, não muito relevantes, né? E daí o Abel vai lá e renova, e em dado momento lá se diz que se não sai ninguém, não entra ninguém. Se não entra ninguém, não sai ninguém. E ok? Isso foi cumprido até o final do ano passado. Aí é dito que se sair, vou ter que contratar reforços. Você passa aí praticamente 4 meses e a gente não vê esses reforços chegando. Eu, Vivian, tenho zero expectativas de contratação do Palmeiras para o primeiro semestre, seja Arthur, seja de Richard Rios ou qualquer outro nome que esteja se especulando nesse momento. Eu não tenho expectativa dessas contratações. Eu gostaria. Se fosse para eu escolher um jogador que eu gostaria que viesse para o Brasil, eu gostaria sim de ver esse Richard Rios no Palmeiras, muito mais do que o Arthur, tá? Só que eu acho que junto dele, nós precisamos de contratações mais relevantes. Nós precisamos de jogadores que cheguem para, de fato, acrescentar. Aí o cara vai chegar agora, no meio do negócio andando, e vai ter que estar adaptado em menos de um mês, né? Em menos de um mês, para começar a disputar vários outros campeonatos, vários outros jogos aí na sequência e tudo mais. Então, assim, qual o motivo do Abel renovar com o Palmeiras se tudo que ele pediu não foi atendido, se todas as expectativas que geraram para ele não foram atendidas, que a única pessoa que faz algum tipo de promessa e que cumpre é o Abel e seus jogadores, que é dar o máximo de si dentro de campo. Abel sempre falou, eu não prometo que eu vou ganhar, mas eu prometo que eu vou dar o meu melhor quando eu estiver lá dentro. E é isso que ele faz. E ele tem nos atendido muito bem. É só a gente olhar para os últimos números do Palmeiras, para as últimas competições que nós ganhamos. Então, assim, ele praticamente já ganhou tudo até aqui, né? Eu imagino, sim, que por um desafio dele mesmo com ele quer muito ganhar esse Mundial pra gente. E eu acho
que esse novo formato de Mundial para 2025 cresce sim aos olhos dele, só que eu acho que a nossa diretoria não dá condições dele chegar e disputar esse tipo de Mundial que nós temos aí em 2025. E isso me preocupa muito. E a gente não pode esquecer que no final desse ano, o campeão da Libertadores ainda vai disputar esse Mundial que a gente tem até hoje nesse formato, e que vai ser o último, né? Então, assim, talvez seja a última competição do Abel pelo Palmeiras, né? Em relação ao Mundial, talvez seja a última competição dele pelo Palmeiras, porque ele simplesmente não vai querer renovar em 2025 diante da falta de expectativa, da falta de planejamento, da falta de qualidade que a gente vê na nossa diretoria. Na verdade, o que eu percebo no Abel, ele é um cara muito organizado, e a direção do Palmeiras, resumindo tudo que você falou com clareza total, é muito bagunçada. E ele não vai ficar num lugar bagunçado. Você que tem os seus toques, Vi, você não ficaria num lugar bagunçado se você não conseguisse arrumar. Você sairia o mais rápido possível. Então, a gente tem para que isso possa acontecer com o Abel. Tomara que um outro rumo aconteça e a gente possa vir aqui falar que nós erramos e que a direção conseguiu contratar jogadores importantíssimos, mas não é o que o Abel grita aos quatro cantos. A gente até queria fazer um vídeo falando sobre os gritos do Abel, né? Mas não dá para a gente até examinar cada grito do Abel, porque ao mesmo tempo ele tem aquele cuidado todo de poder não falar sobre contratações para não ofender jogador X ou Y, e assim ele está conseguindo fazer de uma forma mágica o time do Palmeiras em alguns torneios, na maioria dos torneios, jogar bem. Mas até quando? Né? Nós vamos ter um calendário extremamente daqui para frente, uma maratona de jogos, né? Jogos. Mês de abril vai ser 9 jogos. Então é uma loucura. E será que nenhum jogador vai lesionar? Se lesionar, o Abel, aí provavelmente ele vai começar a desanimar e mostrar realmente a ira dele aí relacionado à não contratação, porque até agora os valores sempre assustam, como o próprio Soler falou, e isso irrita todo o palmeirense. Até a gente se torna até motivo de chacota, vários fazendo memes que a diretoria do Palmeiras está parecendo o SUS, que só consulta, enfim, várias outros memes aí. Mas eu não estou nem aí para meme, eu quero saber o Palmeiras, o que essa diretoria pode oferecer para nós, porque até agora nada. É o único clube grande que contratou, Vi. E só lembrando que hoje o Palmeiras tem sido o Abel Ferreira tem sido a testa de ferro da Leila. Porque se hoje a Leila está onde ela está, com os números que nós conquistamos na gestão dela, hoje é mérito total do Abel Ferreira. Eu volto a repetir, eu já falei isso uma vez e eu vou repetir. A gestão Leila Pereira não angariou fundos, não conseguiu nada em prol do Palmeiras, além da renovação do Abel Ferreira até aquele momento. Tudo o que se conquistou são vestígios, por conta de vestígios e de trabalhos de gestões anteriores. Com certeza. Então, a Copinha foi a reformulação lá atrás do Paulo Nobre, e o profissional, juntamente com contratações da era Paulo Nobre, contratações do Gagliotti, né? E aí, qual que foi o mérito da Leila até agora? Renovar com alguém que já estava no Palmeiras e que queria renovar com o Palmeiras. Que, inclusive, é um trabalho que todas as direções já faziam e faziam muito bem. Exatamente. Não é mérito dela, né, Vi? É uma obrigação diante do que a gente tinha, né? Um time campeão, um time vencedor, um clube que até então tinha as contas em dia, que estava tudo ok, nós não tínhamos problemas de fluxo de caixa, né? E, de repente, a gente começa a ver um monte de coisa aparecendo que a gente não fazia nem ideia de que existia, né? E ela não consegue entregar o mínimo para o cara que colocou ela onde ela está hoje. Porque essa que é a verdade. Igual eu falei no outro vídeo, a Leila hoje se esconde por trás de Abel Ferreira. Se ela está tendo paz para trabalhar, é porque ela está escondida atrás do Abel Ferreira. O Abel Ferreira está sendo a testinha de ferro dela. Infelizmente. Até quando isso vai durar? Se continuar assim, até o fim de 2024. No máximo. Porque eu não acho que o Abel Ferreira vai querer renovar se as coisas continuarem como estão. Só para a gente ir para as considerações finais do nosso vídeo, lembrando que não é o meu perfil, não é do MVVC, não é da Davi também, não é do Corneta Veste Verde, querer chegar aqui futuramente e falar que nós tínhamos razão, que a direção do Palmeiras é um fracasso. Muito pelo contrário,
O Eu não nosso quero ter perfil, razão. então, o nosso perfil é não ter razão. A gente não quer ter essa razão. Ninguém está votando aqui para que a direção realmente seja um fracasso. Muito pelo contrário, quero que a Leila queime minha língua o máximo que ela puder, para que É isso. futuramente eu chegue aqui e peça desculpas de joelho para ela, se for preciso. Eu quero estar errada. Eu quero estar muito errada em relação a tudo que eu penso dela. Eu não tenho por que pedir desculpas para ela, porque até agora ela está errando e eu estou falando todas as coisas em relação ao que ela vem fazendo até agora. Ah, sim, A não verdade. ser que ela consiga desfazer todas as merdas que ela fez até agora, o que eu acho muito difícil, né? Mas até então não é isso. Então, assim, eu quero vir aqui exaltar a Leila. Eu quero chegar aqui e falar assim, ela não foi boa até certo ponto, mas daqui em diante ela conseguiu acertar, conseguiu trazer o Palmeiras para cima, conseguiu fazer esse setor evoluir. Eu quero estar errada. Eu quero poder elogiar a Leila. Eu até comentei com o Zé outro dia. Falei, Zé, me falta assunto para falar do Palmeiras que não seja martelar a diretoria e a Leila. É verdade. Não falei, eu falei isso. Falei, às vezes eu me acho repetitiva. Mas não é porque eu vou martelar quem? Eu vou martelar o Abel? Eu vou martelar um jogador? Eu não vou fazer isso. Diante de toda a merda que vem sendo feita por conta da diretoria. Sabe? E que eu vejo uma falta de planejamento absurda. Absurda. Para mim, os 2 reforços tinham que ter sido contratados ainda no ano passado, quando nós já sabíamos que o Danilo e o Scarpa iriam sair do Palmeiras. Porque nós já sabíamos, já era especulado isso faz, muito tempo. Bom, Vi, quero agradecer ao pessoal do Corneta Veste Verde por me aceitar nesse vídeo. Quero agradecer você por ter me convidado e o meu muito obrigado por você sempre estar aqui com a gente e a gente poder fazer essa resenha bacana, sempre muito interessante. Espero que a galera que esteja aí do outro lado consiga entender o nosso perfil de crítica, mas é uma crítica construtiva, querendo o melhor para o Palmeiras. Obrigado, Vi. Quer finalizar? Dê suas considerações finais e já finalizo o vídeo, porque da minha parte eu já finalizo aqui. Eu que agradeço a você e ao Didé, né, por sempre me acolherem aqui no Over do MVVC também. Muito obrigada por aceitar participar com a gente hoje no Corneta Veste Verde. Muito obrigada a todo o pessoal do chat, todo o pessoal do seu Instagram também, que sempre vai lá, adiciona, me ajuda bastante também. Gente, eu quero muito estar errada, porque se tem uma coisa que eu amo nesse mundo é o Palmeiras. Então, assim, eu quero muito estar errada em relação a tudo que eu penso da diretoria, em relação a todas as coisas que eu falo da Leila. Eu quero conseguir um dia voltar atrás em tudo que eu penso em relação a isso. E é isso, assim, eu peço para que vocês já aproveitem, se inscrevam, curtam, compartilhem aí o nosso vídeo, nos adicionem em nossas redes sociais. Muito obrigada por estarem com a gente mais uma vez em mais um vídeo. É isso aí, não somos um bando, somos uma família, né, Vi? É isso aí.